anos, eu tenho 57 anos. Sou diabética desde que eu saiba, desde os 48 anos, quando comecei a ter alguns sintomas, né? Procurei, fiz um check-up e daí foi constatada a diabetes. Nos últimos anos, o estilo de vida da população mudou muito. Essas mudanças trazem consequências diretas à saúde das pessoas, aumentando a incidência de doenças crônicas como diabetes. Com a vida cada vez mais agitada, a maioria das pessoas acaba se descuidando. Excesso de peso, sedentarismo e má alimentação estão entre as principais causas do diabetes. O diabetes é uma doença que não tem cura e precisa ser tratado pela vida toda. Por isso, a prevenção é tão importante. Descobrir uma forma de conciliar a alta demanda do mundo contemporâneo com uma vida saudável é um desafio, para cada um e para a sociedade como um todo. A glicose é a principal fonte de energia de todas as células. Para que ela possa ser aproveitada, existe um hormônio principal, que é a insulina. Então, a insulina promove o transporte da glicose, que vem tanto da alimentação como do nosso próprio corpo, para dentro das células. E a partir daí é gerada energia para várias atividades que a gente tem que desempenhar. Desde a atividade cerebral, atividade muscular, armazenamento de energia. Como é que a gente explica o que é diabetes para as pessoas? A insulina, que é esse hormônio que eu comentei, que auxilia a entrada da glicose para dentro da célula para ser aproveitada. A insulina pode ser ausente, como é o caso do diabetes do tipo 1, que são indivíduos que têm falta absoluta de insulina, ou a ação dela ser prejudicada, que é o caso do diabetes do tipo 2, onde existe resistência à ação desse hormônio. Durante a digestão, parte do alimento ingerido é transformada em glicose, que vai para a corrente sanguínea. A insulina produzida pelo pâncreas transporta a glicose para dentro da célula, atuando como se fosse uma chave a liberar a entrada da glicose na célula. Quem tem diabetes tipo 2 produz insulina, mas as células musculares e adiposas têm resistência à sua ação, o que impede o processamento da glicose. No caso do diabetes tipo 1, o organismo identifica as células produtoras de insulina como corpos estranhos e as destrói. Nos dois tipos de diabetes, a glicose que não é absorvida continua no sangue, provocando o aumento da taxa de glicose. A glicose em excesso, né, acaba gerando consequências. Como é que ela gera essas consequências? Existem vários processos bioquímicos dentro das células, tanto da retina, que é onde se dá a visão, nas células do rim, nas células do tecido do coração, em que existe uma lesão dos vasos e, consequentemente, as complicações crônicas que a gente conhece. Existe aumento de radicais livres, de estresse oxidativo. Então, são mecanismos que vão acontecendo lentamente à medida que o indivíduo sofre com a glicose alta por muitos anos. E como é que foi que tu descobriu que estava com diabetes? O que aconteceu? Foi através de uma infecção urinária. Não chegou a ser uma infecção urinária porque quando começou, eu logo procurei uma ginecologista, porque eu tinha assim uma coceira vaginal. E aí, quando eu fui na minha ginecologista, ela fez um exame ginecológico, fez uma coleta de material, e naquela coleta de material ela botou aqui na minha mão e disse assim: agora tu passa teu dedo. E era uma areia pura, que era o açúcar. Ela disse: isso aqui é o motivo desse teu problema. Tu estás com alteração de açúcar no sangue. Então, através daquilo ali, eu fiz todos os exames e ela me encaminhou para uma endocrinologista. Isso que a senhora teve quando fez o diagnóstico do diabetes, na verdade, é uma infecção por fungo, né? E aí, a diabetes predispõe à infecção fúngica na vagina, candidíase vaginal, que a gente fala, né? E o sintoma é coceira.
Então, é uma das formas que muitas vezes a gente descobre que a pessoa tem diabetes. Qual é o diabetes que mais preocupa os médicos? 90% dos pacientes com diabetes têm diabetes tipo 2, que é o diabetes do adulto, da pessoa com sobrepeso. E o diabetes tipo 1 é 10% dos pacientes com diabetes. Ambos desenvolvem complicações ao longo prazo. Talvez preocupe mais o diabetes tipo 1 pelo fato de ser um paciente que precisa o uso de insulina para sobreviver, mas o desenvolvimento das complicações em longo prazo é semelhante para os dois tipos, né? E o diabetes tipo 2, ao longo da vida, depois de 10, 20 anos de doença, também acaba utilizando insulina. Existem também as complicações agudas, que é o indivíduo que não sabe que tem diabetes, ou tem diabetes e sofre uma infecção muito grave, que a glicose sobe rapidamente e ele vai entrar em coma e vai para o hospital, onde ele precisa receber insulina na veia, ser hidratado, para reverter aquele processo agudo, vamos dizer assim. Eu gosto de jogar play, jogar futebol, andar de skate, correr, fazer alguns esportes. Como é que tu descobriu que tinha diabetes? Como é que foi? Eu fazia muito xixi e eu suava bastante. Daí eu fiz o exame e apareceu que eu tinha diabetes. Tu começou a ter algumas coisas mudando no corpo. Tu lembra que tu fazia muito xixi? Uhum. Mas e o que era fazer muito xixi? Tu lembra disso? Eu ia toda hora no banheiro, tinha vontade de fazer xixi. E que mais? Tinha muita sede. Muita sede. Tava perdendo peso. Tava perdendo peso. Tu te lembra disso, é? Uhum. Foi uma coisa marcante, então. O diabetes na criança e no adolescente, em geral, surge por uma doença autoimune. É um processo de doença imunológica em que o indivíduo começa a produzir anticorpos contra as células pancreáticas produtoras de insulina. E isso destrói essas células e, por conseguinte, essa criança, esse adolescente não vai mais produzir insulina e sem insulina a gente não pode viver. Entretanto, está aumentando o número de diabéticos da adolescência obesos, ou seja, um diabético tipo 2 surgindo na adolescência. Por quê? Porque a adolescência se caracteriza por uma mudança comportamental muito grande e os nossos hábitos alimentares estão ficando cada vez piores. E as crianças nossas e os adolescentes nossos estão engordando. E engordando, se tem uma genética de diabetes tipo 2, nesta família eles vêm a desenvolver diabetes tipo 2, que é um diabetes que antes surgia só no adulto, no maduro. Mas ainda a maior causa de diabetes na infância e na adolescência é o diabetes tipo 1 autoimune, em que há ausência total de insulina. O diabetes tipo 1 ele surge abruptamente, surge agudamente. Então o indivíduo começa a urinar muito, a ter muita sede, a comer bastante e, mesmo comendo bastante, ele emagrece. Por quê? Porque na ausência da insulina, esse alimento não é aproveitado pelas células. Então o indivíduo literalmente se esvai, quer dizer, ele perde toda a sua alimentação pela urina. É aquela criança que começa a urinar muito de noite, que já não fazia xixi na cama e agora volta a fazer xixi na cama reiteradas vezes. É aquele adolescente que não para de tomar água e que você não nota, mas ele também urina muito. Esses são os sintomas clássicos do diabetes tipo 1. Como é que vocês descobriram que o Philip tinha diabetes? Bom, a princípio foi um pouco difícil. No início a gente estava desconfiado assim, que fosse algum outro problema, porque pouca gente supõe que uma criança tenha diabetes, né? A pediatra fez vários outros tipos de exame, mas achou estranho, engraçado, porque que ele estava com problema, que ele estava fazendo muito xixi toda hora e suava bastante e não pegava peso, ele não estava desenvolvendo bem. Então daí a pediatra achou estranho e foi levando e fez outros exames, tudo não aparecia nunca nada. Qual é a diferença entre hiperglicemia e hipoglicemia? A hiperglicemia é quando a glicose está alta, está elevada. A gente vai ter consequências agudas, o paciente se sentir muito mal, quando a glicose está acima de 200 ou 250. Embora qualquer valor acima do normal, em longo prazo, traz aquelas complicações crônicas que a gente comentou. E a hipoglicemia hoje é definida como a glicose menor do que 70 mg por decilitro, que é quando o paciente pode ter sintomas de tremor, suor frio, sensação de desmaio. Geralmente vai acontecer naquele paciente que está usando insulina ou remédios que baixem a glicose, por exemplo, glibenclamida, cloropropamida.
Então, esse paciente tem que ser orientado, instruído, olha, tá usando insulina, se tiver esses sintomas, ser tremor, suor frio, sensação de desmaio, na hora, medir a glicose se tiver o aparelho, se não tiver, ingerir metade de um copo de suco com açúcar, ou uma bala se tiver lá no ônibus, que aí o sintoma passa na hora. De noite é sempre normal, assim, tua glicose, teu açúcar no sangue? A maioria das vezes sim, mas tem vezes que abaixa e daí eu não consigo dormir e eu sinto que tá baixo, daí eu como um pão. E que coisas que tu sente? Eu fico meio tonto e fico tremendo. Tu acorda, vai, faz o teste? Faço o teste. E daí, se tiver baixo, eu como alguma coisa e daí durmo de novo. Quem come muito doce tem mais chance de ter diabetes? Não, isso é um conceito que muitas pessoas pensam, mas a verdade é que o diabetes é uma doença de característica familiar. É necessário que a pessoa tenha uma tendência a ter o diabetes, associado a fatores ambientais em geral, a obesidade e o sedentarismo. Diabéticos podem ingerir bebidas alcoólicas? Os diabéticos podem ingerir bebidas alcoólicas desde que moderadamente, como qualquer outro indivíduo que tenha alguma doença crônica. Na verdade, não é proibida a ingestão de bebidas alcoólicas, deve ser moderado. É importante que os indivíduos que usam insulina não utilizem bebida alcoólica sem ter se alimentado pelo risco aumentado de queda de açúcar depois da ingestão de álcool. A aplicação de insulina pode causar dependência química? A aplicação de insulina não causa dependência química. Naturalmente que o paciente que precisa de insulina depois de muitos anos de diabetes do tipo 2, com muitos anos de duração, quando ele precisa de insulina, em geral, é uma necessidade continuada, mas isso não significa dependência química. O estresse descontrola o diabetes? O estresse, tanto físico como emocional, ele pode aumentar a glicemia, tanto em pacientes com diabetes como em indivíduos sem diabetes. Mas é importante lembrar que esse estresse pode ser uma doença, pode ser uma infecção, uma doença viral, um infarto, não apenas o estresse emocional. Apenas crianças têm diabetes do tipo 1? O diabetes tipo 1 mais frequentemente ocorre em crianças e adolescentes, mas também pode acontecer frequentemente em adultos jovens e até menos frequentemente em idosos. Muita gente me dizia que quem era diabético deixava de viver, vamos dizer assim, né? E eu dizia, eu deixar de viver como? Se eu sou uma festeira nata, né? Como eu vou deixar de viver? Não posso. Manter bons hábitos alimentares e atividade física é essencial para a prevenção de doenças crônicas como diabetes. Mas na correria do dia a dia é difícil colocar isso em prática. O que você faz para conciliar sua rotina com um estilo de vida mais saudável? Olha, eu tento, mas é difícil. Trabalhando e estudando sobra pouco tempo. Bastante correria, mas acho que é uma obrigação, né, de fazer algum exercício para manter mais saudável a tua vida, né? Cara, nem tem como, cara. Não tem tempo para nada, só para trabalhar. É bem complicado, realmente, porque o que dá para fazer é uma alimentação balanceada e, na verdade, eu tô bem sedentária. Meu pai é diabético. Meu avô tem diabetes, cara. Eu sei que ele tem algumas limitações quanto à alimentação, tentar procurar chocolate diet, evitar algumas coisas, mas sem muito conhecimento, assim. Mas eu não cuido muito da minha alimentação e eu deveria cuidar mais, justamente por ser hereditário isso, né? Os estudos que mais positivos em relação à prevenção do diabetes foram aqueles que mostraram em pessoas com pré-diabetes que fazer atividade física e cuidar da alimentação podem prevenir o diabetes em quase 60% dos casos de pacientes com pré-diabetes. Existe uma tendência muito grande com a tecnologia moderna, com os carros com mais facilidade, com direção hidráulica, com tudo mais fácil, escada rolante, elevador, etc. Então é uma tendência moderna as pessoas serem mais sedentárias, né? Fazerem menos atividade física, fazerem menos exercício físico. Então isso é um componente importante. O outro componente importante é a oferta grande de alimentos muito calóricos, processados, que contêm gordura, que contêm açúcar. Muitas vezes a gente está utilizando alimentos com muita caloria e não se dá conta disso. Muita gente me dizia que quem era diabético deixava de viver.
Então, eu comecei a me inteirar, é verdade, agora não vou mais poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. E através da associação eu fiquei sabendo que não, que a única coisa que eu tinha que me conscientizar era que eu era diabética. Ponto. Diabetes não tem cura. Como se trata? É tu mudar teu hábito alimentar e aquela mania de ficar na frente da televisão e tal. O hábito alimentar e o sedentarismo. E o sedentarismo. Que são, na verdade, hoje em dia, se a gente for pensar, as duas principais causas do diabetes, né? Que tem tudo a ver com o estilo de vida que a gente leva hoje em dia. Exatamente. Com pouco tempo para se alimentar direito e com pouco tempo para fazer exercício também. Como é que é a rotina do Felipe? Pela manhã a gente chama ele sempre, que ele estuda de manhã, né? Então ele levanta cedo. E a primeira coisa, quando acorda, eu já levo a insulina para ele. Após fazer a insulina, ele levanta, vai pro banheiro, lava o rosto, lava bem a mão, faz o teste para ver como é que está o resultado dele de manhã. O tratamento do diabetes tipo 1 se baseia num tripé. O tratamento dietético, alimentar, o exercício e a insulina. Quer dizer, esse tripé tem que ser muito bem manejado para que uma perna não fique maior que a outra fique muito curta. Ou seja, nós dedicamos a mesma atenção para os 3 componentes. Evidentemente, sem insulina, como eu disse, eles não podem sobreviver. Então, talvez esta parte do tripé seja naturalmente a mais reforçada, mas os outros componentes do tripé têm que ter uma ênfase muito forte, porque como o exercício é um importante componente no tratamento na medida em que ele esgota o açúcar que se ingeriu, o alimento que se ingeriu é consumido pelo exercício. Então, o exercício maximiza a insulina, mesmo que seja pouca, melhora a ação dessa insulina, melhorando a captação do açúcar, da glicose para dentro das nossas células e deixando esse indivíduo funcionante, digamos, normalmente, fisiologicamente normal. Como é que está a atividade física hoje em dia na sua vida? Tá bem o caminho, né, bastante. Procuro, se eu tiver que, muitas vezes eu vou para o centro, eu vou a pé. Né? E cheguei a fazer uma atividade regular, todos regular, os dias? Regular. Uhum. E como é que a senhora se sente com essas mudanças, assim? Notou alguma diferença na qualidade de vida? Ou... Ah, sim. Bastante. O que a senhora percebeu? Eu andava sempre muito cansada, né? Tinha muito sono e com o tratamento eu melhorei isso assim 1000%. Ficou mais disposta. E eu trabalhava, hoje eu sou aposentada, mas eu trabalhava, sempre trabalhei em serviços administrativos, né? E era muito sedentária. E como é que era a sua alimentação antes? Que diferenças que a senhora apontaria, assim? Como é que a senhora se alimentava antes e como a senhora se alimenta agora? O carboidrato muito controlado e o doce. Agora? Agora. E antes era liberado. O paciente diabético tem que seguir uma alimentação saudável, equilibrada, moderada. O que é importante? Que ele priorize grãos integrais, por exemplo, substitua o arroz branco pelo arroz parboilizado ou melhor ainda pelo arroz integral, que ele consiga incluir nessa dieta porções adequadas de feijão ou lentilha na maioria dos dias da semana. O feijão e a lentilha são alimentos ricos em fibras solúveis, que auxiliam no melhor controle da glicemia. Além disso, esses alimentos ricos em fibras também auxiliam na redução de peso, caso o paciente precise emagrecer, e também no melhor controle dos lipídios que circulam na corrente sanguínea, como o colesterol, por exemplo. Como o paciente diabético também é um paciente de alto risco cardiovascular, toda orientação que melhore ou que reduza o risco cardiovascular de um indivíduo, também deve ser incorporada ao plano alimentar de um diabético. Além disso, quantidades adequadas de frutas e de verduras também devem ser incluídas no plano alimentar desse paciente. E na escola as pessoas sabem que tu tem diabetes? Sabem. E elas te ajudam? Me ajudam. Como é que elas te ajudam na escola? Elas me ajudam quando eu vou comprar alguma coisa, eles compram tudo que eu possa comer. Uhum. E os aniversários, os pais, eles compram as coisas diet pra mim, refri diet, tudo que eu possa comer. E na escola, tu leva o teu lanche
levo meu lanche e às vezes eu compro no bar do colégio. E no bar do colégio tem coisas diet também? Tem. É muito importante avisar a escola que o filho tem diabetes. Os pais devem conversar com os professores, explicar o que é a doença e como auxiliar a criança quando ela se sentir mal. A criança pode ter uma crise repentina de hipoglicemia ou de hiperglicemia. Por isso, é importante que os pais deixem seus telefones para contato. Dessa forma, a escola vai saber com quem falar, caso a criança precise de ajuda. E na sua família tem casos de diabetes? Eu só tive um tio-avô, que foi um amputado e morreu de diabetes. Então ele teve uma consequência muito grave do diabetes. Muito grave, porque quando descobriu a história já estava bem complicada. A diabetes já tinha atacado os vasos, né, a circulação, as artérias, e aí acaba que tem que fazer a amputação muitas vezes. Exatamente, há muitos anos atrás, então não era uma coisa muito informada, né? As pessoas não tinham noção. O maior problema do diabético é o pé, porque tu começa com uma feridinha no dedo mindinho e aquilo ali vai se tornando uma ferida maior. Quando tu vê, tu tá amputando um dedo, daqui a pouco tu já perdeu o pé e perde até uma perna. Exatamente. Em questão de 60 dias. O que a senhora sabe desses cuidados que tem que ter com o pé? O calçado é uma coisa essencial. Tu tem que escolher muito bem teu calçado, não usar meias que sejam sintéticas, procurar usar meia de algodão, nunca caminhar de chinelo, jamais. Quando tu vai tomar teu banho, tu tem que ter uma toalha de rosto, tamanho toalha de rosto. Tu seca teu pé com a de banho e depois tu torna a secar com a toalha de rosto entre os dedos. Isso tudo que a senhora está descrevendo é para evitar que se formem feridas, né? Isso. Porque o que acontece? Quem tem diabetes tem dificuldade de cicatrização. E aí o que é uma ferida pequenininha em alguém que não tem diabetes e que em seguida vai se resolver, em quem tem, vai se agravando, vira uma ferida maior até que tem que chegar ao ponto de amputar. E outra questão que é importante, que às vezes o diabético em estágios um pouco mais avançados, ele perde a sensibilidade da ponta dos pés. Então se machuca sem perceber, por isso que tem que olhar para os pés, porque pode estar ali com uma ferida enorme e a pessoa não percebeu porque não sente. Dentro das suas condições, um paciente diabético pode ser um paciente saudável sim. Se ele conseguir adequar a alimentação e optar, elaborar um plano alimentar saudável, conseguir incluir uma atividade física orientada e souber fazer a utilização adequada da terapia medicamentosa com insulina ou com antidiabéticos orais, esse paciente pode manter um estado de saúde adequado, que minimize os riscos do diabetes, que previna complicações futuras. Então eu acho sim que um paciente diabético pode, dentro desse contexto, se tornar uma pessoa saudável quando ele manejar de forma adequada os fatores de risco e as doenças associadas ao diabetes. O meu conceito de saúde é cabeça boa, porque tu tendo uma cabeça boa, tu tem saúde. Tu cuidar da tua alimentação, teu corpo agradece imensamente. Ter uma vida com bastante atividades para fazer, comer coisas boas, saudáveis e não ficar toda hora doente.